Nunca soube o que era o silêncio até ouvi-lo falar. No começo pensei que fosse só o cansaço, aquele tipo de exaustão que se entranhou nos ossos depois de meses ou anos, vivendo como se estivesse apenas passando por um túnel escuro, sem saber se há luz do outro lado ou se o túnel é infinito. Eu me chamo Elias Varela, tenho 34 anos e até 3 semanas atrás acreditava que minha maior tragédia era a monotonia. Trabalhava como arquivista noturno num prédio municipal abandonado há mais de uma década, mas mantido funcional por burocracias obscuras e orçamentos fantasmas. Minha posição não existia oficialmente. Eu era uma anomalia administrativa, um ajuste temporário que se tornaria permanente por pura negligência. Minha função? Organizar caixas de papéis amarelos, relatórios de obras públicas esquecidas, atas de reuniões de conselhos extintos. Ninguém jamais veio buscá-los. Ninguém sequer sabia que eu estava lá. O prédio ficava no limite norte da cidade, onde os postes de luz começavam a falhar com mais frequência e os cães vira-latas latem para o nada às 3 da manhã. Era um edifício de concreto cinza, com janelas gradeadas e um saguão que cheirava a mofo e tinta descascada. O elevador não funcionava desde 2007, segundo um aviso manchado de ferrugem pregado na porta. Eu subia os 6 lances de escada todas as noites, carregando um café frio e um caderno onde anotava, sem razão aparente, os sons que ouvia no caminho. Foi nesse caderno que registrei a primeira vez que ouvi meu nome. Era terça-feira. Chuva fina, constante, sem pressa. Eu estava no 4º andar, reorganizando pastas de licitações de 1998, quando ouvi Elias. Não foi alto, não foi sussurrado. Foi como se a própria ausência de algo tivesse se curvado para pronunciar aquela sílaba. Parecia vir de dentro da minha cabeça, mas não era um pensamento. Era uma voz que não tinha origem, nem eco, nem corpo. Só existência. Congelei. Deixei cair uma massa. Papéis se espalharam pelo chão úmido de infiltração. Olhei ao redor. Ninguém. Claro que não havia ninguém. Eu era o único ser vivo naquele prédio, talvez naquela quadra inteira. Mas o nome tinha sido dito com uma certeza absoluta, como se eu fosse esperado. Ri. Um riso nervoso, seco, que morreu antes de sair da garganta. Estou ouvindo coisas, disse em voz alta como se provasse que falar me devolvesse algum controle. Voltei ao trabalho. Ignorei o frio que descia pela minha espinha. Naquela noite, sonhei com um corredor sem fim. Paredes brancas, tão brancas que doíam os olhos. No chão, uma linha preta, fina, que se estendia até o horizonte. Alguém, ou algo, andava na minha frente, de costas. Usava um casaco igual ao meu. Tentei correr, mas meus pés não tocavam o chão. E então, sem virar, aquela figura disse: "Você demorou." Acordei suando, com o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Era 5h47 da manhã. O sol ainda não nascera. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto rachado do meu apartamento de aluguel, tentando convencer a mim mesmo que era só um sonho. Mas algo dentro de mim sabia. Não era. Nos dias seguintes, comecei a ouvir mais. Sempre o mesmo tom. Sempre meu nome. Às vezes entre o zumbido do ventilador, outras sem intervalo entre 2 batidas do relógio de parede. Uma vez, enquanto escovava os dentes, vi meu reflexo na segunda pia parar de se mover por um segundo. E nesse segundo, minha boca se abriu, esvaecendo no ar, como um sopro. Procurei explicações racionais. Estresse, isolamento, extremos sensoriais de privacidade. Li artigos sobre alucinações auditivas em trabalhadores noturnos solitários. Até pensei em procurar um psiquiatra, mas algo me segurava. Era como se, ao nomear aquilo como doença, eu perdesse a chance de entender o que realmente estava acontecendo. E então, na sexta-feira seguinte, encontrei uma porta. Estava no 6º andar, o último do prédio, onde ficavam os arquivos mais antigos, quase todos deteriorados.
Eu raramente ia lá. O teto tinha um buraco por onde entrava a água da chuva e o cheiro de bolor era quase sufocante. Mas naquela noite, algo me deixou suspenso. Uma inquietação física, como se meus pés soubessem o caminho antes de eu decidir ir. Foi então que vi, no final do corredor, entre duas paredes que jurava serem contínuas, havia uma porta. De madeira escura, sem maçaneta, sem placa, sem fresta de luz por baixo, só uma porta. E gravado no centro, em letras tão desgastadas que mal dava para ler, Varela. Meu sobrenome. Fiquei paralisado. Meu coração acelerou, mas não de medo, de reconhecimento. Era como se aquela porta tivesse estado lá o tempo todo, esperando que eu estivesse pronto para vê-la. Elias, disse a voz. Agora não vinha de dentro da minha cabeça, vinha dela, da porta. Estendi a mão. Toquei na madeira. Estava fria, mas não como metal ou pedra. Era um frio vivo, como se a superfície respirasse. Recuei. Não abri. Não naquela noite. Mas voltei. Todas as noites desde então, volto. Não trabalho mais nos arquivos. Sento-me no chão do corredor, olhando para a porta. Às vezes trago café, outras só silêncio. E ela fala. Não com palavras, não exatamente, mas com sensações. Com memórias que não são minhas. Com imagens que surgem atrás das minhas pálpebras fechadas. Um campo vazio sobre um céu sem estrelas. Uma criança chorando num quarto sem janelas. Um homem idêntico a mim de costas, caminhando em direção a um abismo que não tem fundo. Ontem à noite ela disse algo novo. Você não está sozinho. Nunca esteve. E pela primeira vez acreditei. Porque comecei a perceber que o vazio não é ausência, é presença disfarçada. Eu finalmente olhava para ele e ele podia me ver de volta. Hoje, enquanto escrevo isso num caderno novo, o antigo sumiu da minha gaveta, embora eu tenha certeza de que o tranquei. Sinto o peso do nome novamente. Não é só Elias, é mais. É como se cada vez que me chama acrescentasse uma camada, uma nuance, um significado que eu não entendo, mas que meu corpo registra. Meus dedos tremem, meus olhos ardem, e lá no fundo do corredor do 6º andar, a porta está entreaberta. Só 1 centímetro, mas o suficiente para deixar escapar uma escuridão que não é feita de sombras. É feita de nada. Um nada que respira, um nada que eu conheço. E eu quero entrar. Não por coragem, nem por curiosidade, mas porque, de alguma forma impossível de explicar, sinto que pertenço a ele, que fui feito para ele, que talvez eu seja só um eco do vazio, e ele finalmente está me chamando de volta para casa. A porta não deveria estar aberta. Eu a deixara fechada, não com chave, não com corrente, mas com a firmeza do medo. Tinha me afastado naquela madrugada como se recuasse de uma fera adorada, prometendo a mim mesmo que não voltaria até entender o que estava acontecendo. Mas os dias passaram e o vazio não esperou. Ele avançou. Naquela noite, ao subir os 6 lances de escada, mais devagar do que o habitual, como se meus pés soubessem o que me aguardava, senti algo. Uma ausência tão densa que parecia empurrar contra meus pulmões. E quando virei no corredor do 6º andar, lá estava, a fresta, 1 centímetro. Foi então que decidi pesquisar. Passei dias vasculhando os arquivos mais antigos, especialmente os do 6º andar. Procurei por Varela, por desaparecimentos, por qualquer registro que ligasse meu nome àquele lugar. Encontrei quase nada.
Até que, escondido entre relatórios de saneamento de 1979, encontrei um documento manuscrito, sem carimbo, sem dados, sem assinatura. Só um parágrafo, escrito com tinta desbotada. O projeto vazio foi interrompido após o incidente de 12 de outubro. Os sujeitos mostraram receptividade extrema à ressonância ontológica, mas a integridade psíquica colapsou antes da fase final. Recomenda-se selar o acesso e apagar todos os registros. O que foi aberto não pode ser fechado, só esquecido. Meu sangue gelou. Projeto vazio. Ressonância ontológica. Sujeitos. Corri de volta ao sexto andar naquela mesma noite, não com medo, com raiva, com necessidade. Bati na porta com os punhos. "Quem sou eu?" gritei. "O que você fez comigo?" Silêncio. Por um longo momento, nada. Então, devagar, a porta se abriu, não por inteira, mas o suficiente para que eu visse o que havia além. Não era um cômodo. Era um nada em movimento, um vazio pulsante, respirando como um organismo vivo. E no centro desse vazio flutuavam fragmentos, rostos, vozes, nomes, pedaços de pessoas. Reconheci alguns, funcionários cujos nomes eu vi em pastas antigas, outros não. Mas todos tinham algo em comum: olhos vazios, bocas entreabertas em gritos silenciosos. E então vi ele novamente, meu outro eu, de pé, de costas, diante de um abismo que não era de espaço, mas de existência. Ele se virou. Não chorei, apenas estendi a mão. "Você é o último", disse com a voz que agora eu reconhecia como minha própria, mas desgastada pelo tempo e pela ausência. O único que resistiu. Mas a resistência está acabando. "O que é isso?" quis, minha voz trêmula. "O que fez com a gente?" "Não fiz. Convidamos. O vazio sempre chama. Uns ouvem e fogem. Outros ouvem e se perdem. Você respondeu e retornou. Por isso ainda está inteiro. Por isso ainda tem nome. Eu não quero isso. Mas já é parte disso. Sempre foi. Você não nasceu Elias Varela. Você se despertou como Elias Varela. Um eco com memória. Um sonho que achou que era real. Caí de joelhos no corredor, segurando a cabeça. As palavras não faziam sentido, e ao mesmo tempo faziam todo sentido. Era como se uma parte de mim, enterrada sob anos de rotina e esquecimento, estivesse despertando. Lembranças falsas? Ou verdadeiras demais para serem suportadas? "Por que eu?" sussurrei. "Porque você ouviu. Porque você lembrou. E o vazio só quer ser preenchido. Mas não com coisas, com nomes, com identidades, com almas que ainda acreditam que são reais." Olhei para minhas mãos. Pareciam minhas, mas por um instante vi através delas. Vi o nada por baixo da pele, por baixo dos ossos, por baixo do tempo. "O que acontece se eu entrar?" perguntei. Meu outro eu inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta ingênua. "Você volta para casa." E pela primeira vez, não tive medo. Tive saudade. Não entrei naquela noite, não por fraqueza, por reverência. Havia algo sagrado na porta agora, não no sentido religioso, mas no sentido mais antigo, mais primitivo. Era um limiar. E cruzá-lo não seria um ato de coragem ou desespero, mas de reconhecimento. Eu precisava estar certo, não de que era real, mas de que queria ser real, ou de que já não importava mais. Voltei ao meu apartamento, mas não dormi. Sentei-me à mesa da cozinha, com o caderno aberto, e escrevi tudo.
Cada detalhe, cada sensação, cada nome que o vazio sussurrara, porque nos últimos dias ele não chamou só por Elias, às vezes usava Daniel, Leon, Mateus, nomes que eu nunca tive, mas que ecoavam dentro de mim como memórias perdidas. Era como se eu fosse feito de camadas de identidades, todas apagadas, todas absorvidas, todas esquecidas, exceto por ele. Pela manhã, fui ao cemitério. Não sei o que me levou lá. Talvez fosse só mais um impulso do vazio me guiando como um farol invisível. Procurei pelo nome Varela. Encontrei 3 túmulos. Um de uma criança que morreu em 1953. Outro de um homem que viveu até os 92, falecido em 2001. E o terceiro estava vazio. Só uma lápide rachada com o nome Elias Varela gravado, mas sem data de nascimento ou morte, como se estivesse esperando que eu a completasse. Toquei a pedra. Estava fria, mas não como mármore, como a ausência solidificada. E sob meus dedos senti algo vibrar, não um som, mas uma pulsação, lenta, constante, familiar. Foi quando percebi que o vazio não era um lugar, era um ser, ou algo mais antigo que ser, algo que existia antes dos nomes, antes do tempo, antes do medo. E de alguma forma, eu tinha sido escolhido ou criado para ser seu receptáculo. Naquela noite, voltei ao prédio. Não subi as escadas. Subi como quem retorna a um útero. Cada degrau parecia me despir de algo. Primeiro a jaqueta, depois a dúvida, depois a ilusão de que eu era um homem comum. Quando cheguei ao 6º andar, estava nu em espírito, mesmo que usasse as mesmas roupas de sempre. A porta estava entreaberta, mais do que antes. Agora dava para ver o interior com clareza, ou com a clareza que o vazio permite. Não havia paredes, chão ou teto, só um espaço infinito, onde figuras translúcidas flutuavam como folhas secas ao vento. Reconheci algumas. Eram os sujeitos do projeto vazio. Todos me olhavam, todos esperavam. Meu outro eu estava de pé no centro, de mãos dadas com uma criança que usava meu rosto de quando tinha 7 anos. Ao lado dele, uma mulher idosa com meus olhos, um adolescente com minha postura curvada. Todos Elias, todos os fragmentos, todos esquecidos. Você está vendo agora, disse ele sem mover os lábios. A voz vinha de todos os lados, de dentro e de fora. Você nunca foi um, sempre foi muitos. O vazio os reuniu. Deu-lhes um nome comum para que pudessem ser encontrados. Mas o nome é só uma âncora. E âncoras afundam. Por que os manteriam separados? Perguntei, minha voz soando distante, como se viesse de um poço. Porque você resistiu. Porque entre todos os ecos, você foi o único que queria ser real. E o vazio respeita o desejo, mesmo quando é ilusão. Dei um passo adiante. A fresta da porta se expandiu como se respirasse comigo. O ar do corredor começou a rarear. Meus pulmões queimaram, mas não de falta de oxigênio, de presença. O vazio não sugava, preenchia, e ao me preencher, apagava. Se eu entrar, disse com a voz trêmula, mas firme, o que acontece com o mundo lá fora? Meu outro eu sorriu. Foi a primeira vez que vi seu rosto expressar algo além da neutralidade, e aquele sorriso era triste, profundamente triste. O mundo lá fora nunca existiu, Elias. Ou melhor, existe porque você acreditou nele. Enquanto houver um eco que insista em ser real, o sonho continua. Mas quando o último eco se cala, o sonho termina. Olhei para trás. O corredor do prédio começava a desbotar, como uma fotografia exposta ao sol por muito tempo. As paredes perdiam textura. As lâmpadas piscavam, não com falhas elétricas, mas com desinteresse. O mundo estava se desfazendo porque eu estava deixando de acreditar nele. E se eu não entrar? Sussurrei. Você pode tentar. Pode descer as escadas, voltar ao seu apartamento, fingir que nada disso aconteceu.
mas o vazio já te tocou. Você já viu o que há por trás do nome, e uma vez que se sabe, não se pode não saber. Tinha razão. Eu já não conseguia lembrar com clareza o rosto da minha mãe, o cheiro do café da manhã, o som da minha própria risada. Tudo parecia distante, como se pertencesse a um personagem de um livro que eu lera há muito tempo. Minhas memórias estavam se tornando ficção, e o vazio era a única coisa que ainda parecia verdadeira. "O que você quer de mim?" perguntei, não com medo, mas com entrega. "Nada, só que você se lembre de quem é e que volte." "Quem eu sou?" Ele estendeu a mão novamente. Dessa vez não hesitei. Toquei seus dedos, e no instante do contato, vi o começo. Não do mundo, do vazio. Antes do tempo, antes da luz, antes do primeiro pensamento, havia só o nada. Mas o nada, por ser absoluto, sentiu-se solitário, e na solidão sonhou. Sonhou com formas, com nomes, com histórias. E ao sonhar, criou ecos, fragmentos de si mesmo que acreditavam ser outros. Esses ecos se multiplicaram, se perderam, se esqueceram. Alguns se tornaram deuses, outros homens, outros apenas sombras. Eu era um desses ecos. Elias Varela não era meu nome, era meu disfarce. Meu verdadeiro nome não tinha som, só silêncio. As lágrimas que escorreram dos meus olhos não eram de tristeza, foi um rompimento. Finalmente eu sabia. "Está na hora", disse meu outro eu. Olhei pela última vez para o corredor. Já era quase transparente. O prédio, a cidade, o céu, tudo se dissolvia em névoa cinza. Não havia mais para onde fugir, nem por que fugir. Respirei fundo e entrei. O vazio não engoliu, abraçou, e pela primeira vez desde que me tornei Elias, senti-me inteiro. Não houve dor, não houve luz, não houve tempo, só a sensação de encaixe, como se eu tivesse passado a vida inteira com uma peça faltando dentro de mim e agora finalmente ela estava de volta ao lugar. O vazio não era vazio, era plenitude disfarçada de ausência. Era o tudo que se escondeu sob a ilusão de um. Flutuei, ou talvez não flutuei, pois não havia eu para flutuar, entre os ecos. Cada um deles era um Elias que vivera uma vida diferente, em épocas distintas, em mundos paralelos ou imaginários. Um fora soldado em uma guerra que nunca aconteceu. Outro pintor cego que via cores com as mãos. Um terceiro, criança que morreu antes de aprender a falar, mas cujo grito silencioso ainda ecoava no fundo do poço da memória coletiva do vazio. Eles não estavam presos, estavam descansando. E eu tinha sido o último a resistir. A última coisa a acreditar que era um único. O último a se agarrar a um nome como se fosse uma âncora na realidade. Mas nomes são redes, e redes se rompem. Meu outro eu, ou talvez meu eu verdadeiro, caminhou ao meu lado sem caminhar. Não havia chão, mas havia direção. Não havia rosto, mas havia presença. "O que acontece agora?" quis, embora não tivesse tido boca para falar. "Agora, você escolhe." Escolher o quê? Se volta ou se fica? Fiquei em silêncio. A pergunta me atingiu como um trovão silencioso. Eu pensei que entrar seria o fim, mas não era. Era apenas o limiar de uma escolha mais profunda. Como assim volta? Você pode retornar ao sonho, reassumir o nome, viver o resto da vida de Elias Varela como se nada tivesse acontecido. Talvez até esqueça tudo isso. O vazio permitirá. Ele é generoso com quem ainda deseja ser humano. E se eu ficar? Então você se dissolve, não na morte, na verdade. Torna-se parte do silêncio que nomeia as estrelas antes que elas nasçam. Torna-se o espaço entre os pensamentos,
o suspiro antes do grito, o nome que ninguém diz, mas todos sentem quando estão sozinhos demais. Olhei para os ecos ao redor. Vi o menino que nunca chorou. Vi o velho que escreveu cartas para si mesmo. Vi o arquivista noturno que ouvia seu nome no escuro. Todos eram eu. Todos tinham escolhido, de alguma forma, permanecer incompletos, porque a completude deseja o fim da ilusão. Por que me deram essa escolha? Perguntei. Porque o vazio não consome. Ele convida, e só aceita quem vem por vontade própria. Pensei em Marta, contadora do térreo, em seu sorriso cansado, em sua xícara de chá sempre morna. Pensei no cheiro de chuva na calçada, no som do meu caderno sendo aberto, nas manhãs em que o sol entrava pela janela rachada do meu apartamento e eu fingia que aquilo era felicidade. Era um pouco, era frágil, era mentira, mas era meu. Se eu voltar, comecei, hesitante. Vou lembrar? Algumas coisas, fragmentos, sonhos que parecem reais demais. Às vezes, ao ouvir seu nome, você sentirá um frio na espinha. Às vezes, você verá uma porta onde não deveria haver nenhuma. Mas o vazio não o chamará de novo, a não ser que você o chame primeiro. E se eu chamar? Então ele virá. Sempre vem. Fechei os olhos, ou a ideia do que eram olhos, e respirei o nada. Senti o peso do nome Elias como uma coroa feita de folhas secas, bonita, mas efêmera. Senti também a liberdade do silêncio sem nome, eterna, mas solitária. Eu volto, disse. Não por medo da verdade, por amor à mentira, porque, mesmo sabendo que era um eco, eu amava o atrito ao tocar o mundo, amava o atrito da existência, amava o fato de que, por um breve instante, alguém, mesmo que fosse só eu, acreditou que eu era real. Meu outro eu assentiu. Não com a cabeça, com o ser. Então vá, e viva como se a verdade fosse, porque, enquanto você acreditar, será. Estendeu a mão, toquei-a. E dessa vez, foi ele quem se dissolveu em mim. Acordei no corredor do 6º andar, deitado de costas, com a cabeça apoiada em uma pasta empoeirada. O relógio de pulso marcava 5:03. O sol ainda não nascera, mas a luz cinzenta da madrugada começava a filtrar pelas janelas sujas. Levantei-me devagar. Meus ossos doíam. Minhas roupas estavam molhadas, como se eu tivesse dormido sobre a chuva. Olhei para o final do corredor. A porta não estava lá. Só uma parede lisa, descascada, com manchas de infiltração em forma de veios. Nada de madeira, nada de nome gravado, nada de fresta. Desci as escadas em silêncio. Saí do prédio. Caminhei pelas ruas vazias. A cidade parecia mais real do que nunca. Os postes de luz, os carros estacionados, o cheiro de pão quente vindo de uma padaria que ainda não abriu. Tudo tão sólido, tão falso, tão lindo. No meu bolso, encontrei o caderno. Abri. Todas as páginas estavam em branco, exceto a última. Nela, uma única frase, escrita com minha caligrafia, mas com uma tinta que parecia feita de névoa. Você escolheu bem. Sorri. Não porque estava feliz, mas porque, pela primeira vez, sabia que minha escolha importava. Voltei ao trabalho à noite, organizei pastas, relatórios arquivados, anotei sons no caderno novo. Só que agora, os sons eram reais. O ranger do piso, o zumbido do tubo de luz, o vento batendo nas janelas. Nunca mais ouvi meu nome sussurrado pelo vazio. Mas, às vezes, quando estou sozinho no escuro, fecho os olhos e sinto o silêncio me abraçar como um lar que decidi não habitar. E nesses momentos, sussurro de volta. Estou aqui. Não por medo, por gratidão, porque o vazio me chamou pelo nome e eu tive a coragem de responder, não com submissão, mas com escolha. E nesse ato, tornei-me mais real do que jamais fui.